Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Amém. Hoje é dia 27 de março de 2021 e eu quero compartilhar com vocês mais uma palavra que Deus colocou em meu coração. Amém. O título do vídeo é Por que choras? E essa pergunta, eu tomei base no texto de João capítulo 20, versículo 11 em diante, que eu quero ler com vocês. Amém. Diz assim: Maria estava chorando fora junto ao sepulcro, e estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? E ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dizei-me onde puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Esse texto é muito interessante, porque Jesus Cristo, ele aparece pela primeira vez depois que ele ressuscitou. Ele aparece justamente para Maria Madalena. Esta Maria é Maria Madalena. E Maria Madalena, ela foi procurar Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que ali Maria Madalena, quando ela chegou ao sepulcro, ela viu que a porta do túmulo, a porta do sepulcro, ela estava aberta. A pedra que tampava o sepulcro, ela estava retirada. E então ela viu 2 anjos, mas ela não sabia que eram anjos. E ela viu o sepulcro aberto e agora ela chora. E então estes anjos perguntam para ela: Por que choras? E ela disse: Porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. Mas logo que ela disse isso, Jesus Cristo apareceu para ela e perguntou: Mulher, por que choras? Quem buscas? E então Maria Madalena disse: Senhor, se você colocou ele em algum lugar, deixe-me levar para casa. E então ali Jesus Cristo disse: Maria. E então ela se alegrou e disse: Mestre, porque ela o reconheceu. É interessante porque por muitas vezes nós choramos, lamentamos, porque nós ansiamos por muitas coisas. Choramos por causa de uma coisa que nos entristeceu, por algo que nem aconteceu ainda, mas nós choramos por esse algo. Mas por muitas vezes nós choramos também por medo. E era exatamente como Maria Madalena estava. Ela estava com medo do que fizeram com o Senhor Jesus, o que fizeram com o corpo dele. Mas é interessante que Jesus Cristo por muitas vezes disse para os seus discípulos que iria morrer, mas ao 3º dia ele ressuscitaria. E realmente assim foi feito, que Jesus Cristo morreu na sexta-feira, e no domingo Jesus Cristo ressuscitou. E então Jesus Cristo, ele disse isto para os seus discípulos, e com certeza Maria Madalena ouviu. Porém Maria Madalena, ela não sabia que Jesus Cristo havia ressuscitado, e por isso ela estava chorando. Mas o interessante é que quando Jesus Cristo se dirigiu a ela e chamou-a pelo nome, ela agora veio e disse: Mestre, e ela o reconheceu. E é interessante que a continuação do texto diz assim: depois que Jesus Cristo a chamou e ela o reconheceu, Jesus Cristo disse: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subi para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e o que ele lhe dissera. Isso é muito interessante porque Maria Madalena, agora em êxtase, ela vai até os discípulos e conta que Jesus Cristo ressuscitou. Conta que Jesus Cristo agora está vivo. Conta que Jesus Cristo cumpriu a sua promessa de que iria morrer, mas ao 3º dia ressuscitaria. E então Maria Madalena agora passa de uma mulher com medo, de uma mulher preocupada com o que aconteceu com seu Senhor. E agora ela se torna a primeira testemunha de que Jesus Cristo vive, de que Jesus Cristo reina, de que Jesus Cristo estava ali ressuscitado, como ele havia prometido que faria, que morreria, mas ao 3º dia ressuscitaria. De fato, aquela hora Jesus Cristo não estava reinando, porque ele disse: Eu não subi para meu Pai. Mas com certeza agora ela acredita nas promessas de Jesus Cristo que ele reinaria. E é interessante que agora Maria está em êxtase. Maria Madalena vai até os discípulos e conta o que ela viu.
quem ela viu e o que este alguém lhe dissera. E ela então conta que Jesus Cristo ressuscitou e disse que Jesus Cristo disse o que Jesus Cristo disse para ela dizer para eles. E é interessante que Maria agora não está mais chorosa. Maria não está mais preocupada. Maria Madalena não está mais com medo. Mas ela está em êxtase, alegre. E o que eu quero compartilhar com vocês ainda, que houve certa vez, eu mesmo estava lavando as louças, muito aflito, preocupado com o meu futuro, preocupado com o que aconteceria e o que eu iria fazer. Mas eu estava ali aflito, no meu coração eu estava muito angustiado. E eu tenho no meu celular um aplicativo da Bíblia, e todos os dias chega um versículo. E nesse dia mesmo que eu estava aflito, chegou uma palavra para mim, que eu quero compartilhar com vocês. Esta palavra está escrita em Hebreus capítulo 10, versículo 36, o qual diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Essa palavra mexeu muito comigo. Essa palavra falou muito ao meu coração. Por que falou muito ao meu coração? Porque eu estava aflito, porque eu estava impaciente, porque eu não estava acreditando nas promessas de Deus na minha vida, nem estava mesmo lembrando delas. Como eu disse no último vídeo do meu canal, que Deus fez muitas promessas para mim, até hoje tem feito, e eu sou grato a Deus por isso. E então, essa palavra falou muito comigo porque era realmente o que estava precisando de ouvir. Eu estava impaciente, ansioso, aflito em meu coração, e essa palavra veio e falou comigo exatamente o que eu precisava ouvir. Porque necessitais de paciência para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Este versículo se divide em 3 partes. Porque necessitais de paciência para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque eu necessitava de paciência naquela hora. E sempre necessitamos de paciência, que é, aliás, uma virtude do fruto do Espírito, a paciência, a longanimidade. E eu estava precisando de paciência. E então este versículo falou muito ao meu coração, porque necessitais de paciência para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Em Romanos capítulo 12, no versículo 2, o apóstolo Paulo diz que nós podemos experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E se nós fizermos esta vontade, então é isso que irá acontecer, alcançaremos a promessa. Tendo paciência, fazendo a vontade de Deus, alcançaremos a promessa. E interessante o versículo 37 que diz também: e ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Poucochinho de tempo é um tempo muito curto. E olha só o que diz o versículo 37. E ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Então, o que há de vir, virá para as nossas vidas. O que Deus tem prometido para nós virá, não tardará. E essa palavra falou muito ao meu coração. Porém, depois que eu li essa palavra, eu disse para Deus: Senhor, como eu posso ter paciência? E então entra um outro versículo que eu quero compartilhar com vocês, que é Romanos capítulo 5, a partir do versículo 3, que diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que palavra tremenda, que palavra gloriosa. E essa palavra me fez alcançar um pouco mais da maturidade. Por quê? Porque era exatamente o que eu estava passando. Eu estava aflito, estava ansioso, estava choroso como Maria Madalena por coisas futuras e por coisas do presente também. E então eu estava impaciente, mas Deus me disse: necessitais de ter paciência. E eu perguntei a Deus: como eu posso ter paciência? Então Deus me disse que é necessário passar por tribulação, porque a tribulação produz a paciência. Eu quero que você entenda que, se você está passando por tribulação, é a tribulação que vai produzir a paciência. É a paciência que vai produzir a experiência. A experiência vai produzir a esperança. E a esperança não vai trazer confusão,
porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado. É um ciclo, e este ciclo é maravilhoso, porque a tribulação vem até nós. Mas se nós tivermos paciência, que a tribulação vai produzir a paciência, nós teremos a experiência. E quando tivermos a experiência trará esperança, produzirá esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado. E lembrando que, como está escrito na palavra de Deus, o amor de Cristo, ele excede todo o entendimento. E é muito interessante isto, porque o amor de Cristo excede todo o entendimento, então não precisamos nos preocupar, não precisamos ficar pensando, precisamos apenas de focar na palavra de Deus. A tribulação produz a paciência. E essa resposta foi o que Deus deu ao meu coração. E para finalizar o vídeo, para não ficar muito longo, eu quero dizer para vocês que assim como você, eu também já tive muita ansiedade. Eu digo isso porque todos nós temos ansiedade. Porque isto é um mal do ser humano, como está dizendo, muitos estão dizendo, é o mal do século, a ansiedade ou a depressão. Mas por que isto? Porque muitas vezes não confiamos no Senhor. Eu estava orando agora há pouco e estive pensando o quanto Deus é tremendo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus onipotente, onipresente e onisciente. Ele pode todas as coisas, ele está em todos os lugares, ele sabe de todas as coisas. Foi ele quem escreveu a nossa história. E assim como Davi escreve no Salmo 139, que desde o ventre de nossa mãe, ele nos conhece. E mesmo assim nós nos ansiamos, mesmo assim nós nos desesperamos, mesmo assim nós choramos. Mas assim como Jesus Cristo disse para Maria Madalena, e assim como está escrito no título desse vídeo, por que choras? É a pergunta que ele faz para nós. Porque assim como diz aquele hino, aquieta a nossa alma. Assim como Davi escreveu, aliás, o Salmo dizendo, aquieta minha alma e espera no Senhor, porque ainda eu o louvarei. Assim nós devemos esperar no Senhor. A palavra de Deus diz, bom é ter esperança e esperar em silêncio a salvação do Senhor. Então eu digo para você que está passando por ansiedade, está passando por alguma tribulação, está passando por alguma coisa que está te deixando aflito, até mesmo está te fazendo chorar literalmente. Eu quero te dizer, tenha paciência, porque você necessita ter paciência. Porque você fazendo a vontade de Deus, você alcançará a promessa. Amém? E ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Espera no Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Assim eu quero deixar para vocês essa palavra, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Eu deixo para você essa palavra, que você possa refletir nela. Por que choras? Não chores mais, porque Deus está no controle de sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo final de semana e que você possa meditar nessa palavra. Tome-a para a sua vida e assim Deus fará o milagre, a diferença na sua vida, porque Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Glória a Deus.